a descaracterização dos corpos técnicos, o papel técnico dele, o IPHAN agora recentemente, que ganhou uma diretora que é turismóloga. Nenhum problema ao turismólogo, mas aquele é um órgão que precisa de ter alguém que conheça a questão do patrimônio. Um turismólogo pode conhecer, mas essa moça não tem isso no currículo. Essa pandemia não nos permite sentar com papel na mesa e começar a escrever junto, né? A gente tem que escrever à distância, a gente tem que dialogar, não pode sentar na mesa do bar e conversar, tem que fazer tudo à distância, porque é muito chato e a gente não está habituado. A gente vai ter que criar esse hábito. E a Márcia me assustou terrivelmente, né? Porque nós vamos ficar 2001 ainda, né? 2021 ainda nessa distância total. Mas eu acho que para a gente olhar os direitos sociais, a gente tem que olhar mais lá atrás, né? A gente não está perdendo direitos sociais da pandemia para cá, a gente está perdendo já. A pandemia só aflorou essa questão. A gente, desde o golpe, está sentindo a perda de direitos sociais. E se a gente olhar aqui em São Paulo, a gente percebe direitinho que isso está sendo articulado há muito mais tempo. A gente, com o PSDB, está assistindo os avanços do neoliberalismo, a terceirização dos serviços públicos em nome de um enxugamento da máquina que acaba gastando mais e abandonando um monte de equipamentos. Na área de cultura, a gente tem visto que esse enxugamento da máquina, essa terceirização de serviços, contratações de UCIP, ONGs, para cuidar de equipamentos, a gente está assistindo uma grande perda desses equipamentos. Os gestores da área de cultura têm comentado que o ensino no Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, se deu porque não tinha um gestor público lá que conhecesse o equipamento, que conhecesse as instalações elétricas daquele lugar e, portanto, fizeram uma gambiarra e nós quase perdemos um importante equipamento, um importante patrimônio histórico, um importante equipamento de transporte. A gente quase perdeu completamente a Estação da Luz. O que tinha lá dentro do museu de instalação é o de menos, porque eram computadores e televisões. Isso a gente recupera. Mas o prédio a gente podia ter perdido e estamos com ele fechado ainda, com riscos de não saber se esse patrimônio volta ou como volta. Bom, se a gente olhar os tempos que nós estamos vivendo de 2018 para cá, a gente vai ver, inclusive na área de cultura, o fechamento ainda maior, né? O governo Bolsonaro transformou a área de cultura num apêndice do Ministério do Turismo. E a gente ainda não sabe para que serve a Secretaria de Cultura, né? E os órgãos subordinados ao antigo MINC, o IPHAN, a FUNARTE, Instituto Brasileiro de Museus, Ancine, estão sendo esvaziados profundamente. A descaracterização dos corpos técnicos, o papel técnico dele, o IPHAN agora recentemente, que ganhou uma diretora que é turismóloga. Nenhum problema ao turismólogo, mas aquele é um órgão que precisa de ter alguém que conheça a questão do patrimônio. Um turismólogo pode conhecer, mas essa moça não tem isso no currículo. Bom, a área de cultura está tão abandonada que a Benedita da Silva, deputada do PT, teve que mexer para resolver o problema na área de cultura diante da pandemia, né? Ela teve que propor a atual lei Aldir Blanc, que a gente ainda não sabe o quanto que ela vai ser executada de fato, né? É um problema que a gente que tem aí na frente. Bom, aqui em Santo André, o que a gente assiste fortemente é um esvaziamento da área de cultura, tanto nos recursos financeiros, mas principalmente nos recursos humanos. O Ailton comentou no seminário passado das aposentadorias de funcionários públicos. Isso está acontecendo no dia a dia da Secretaria de Cultura. A gente não mais reconhece aquela Secretaria de Cultura que foi criada no governo do PT, que tinha um monte de gente, que tinha um dinamismo, que tinha uma energia que foi se perdendo e que agora pouquíssimos funcionários, né? Soma-se isso o total descaso com os equipamentos públicos e com as instalações de cultura.
os nossos teatros estão em situação de miséria, até mesmo o Teatro Municipal, eles sofrem com descaso, eles estão todos na lista de precisa de fazer reformas, e essas reformas são reformas estruturais. As áreas, os equipamentos culturais todos estão nessa situação. O Museu de Santo André, a cada chuva é um drama. A última chuva acabou com todos os equipamentos que ainda existiam, porque a gente teve 2 assaltos lá, 2 roubos que perdeu computador, câmera fotográfica, televisão, projetor, e com a última chuva foram os outros computadores. Então, a gente está o tempo todo sentindo perdas e poucos avanços. E isso, para reestruturar, vai ser uma coisa muito complexa. Desculpa, estou deixando todo mundo deprimido, né? Vamos lá. Bom, mas a gente tem que olhar também, quando a gente olha num programa de governo, os avanços que foram conquistados pelos governos petistas. A gente tem uma instalação de uma série de equipamentos culturais, uma descentralização, a instalação do museu no primeiro grupo, na Casa do Olhar, da Casa da Palavra, de escolas de formação, a instalação do Conselho de Patrimônio Cultural, criação do Conselho de Cultura, criação do Fundo de Cultura, uma enormidade de eventos de rua que foram sendo feitos, o aprimoramento técnico dos servidores de cultura, principalmente os servidores de biblioteca, que eram completamente abandonados até então. Eles faziam aquele serviço burocrático e que passaram a ter um serviço mais amplo. E não podemos deixar de dizer da compra de Paranapiacaba como um equipamento cultural extremamente importante para a memória da cidade, e que hoje está bastante abandonado, inclusive abandonado em questão da gestão pública, uma vez que quando se comprou a Paranapiacaba se instalou lá uma secretaria, um órgão gestor, e esse órgão gestor voltou para o passo e aquela população está completamente abandonada. Um órgão gestor hoje que inclusive diminuiu, tem pouca gente e que tem muito a se fazer por lá. Ao mesmo tempo, também foi uma ação do governo do Grana a captação de recursos do PAC Cidades Históricas, recursos que têm uma dificuldade muito grande de ser implantado por inúmeros motivos, entre eles a falta de capacitação técnica de empresas de restauro que ousem atuar em Paranapiacaba, de atuar com uma questão delicada que é madeira, mas principalmente pela ausência de uma relação com a população para a discussão do que queremos com Paranapiacaba. Não existe um plano de gestão do patrimônio. O patrimônio não é o principal, mas é o maior, né? De maior extensão, de maior dificuldade, né? Tem gente morando lá, é uma coisa bastante complexa. Eu acho que a prefeitura toda vai se deparar com essa questão de falta de recursos humanos, falta de recursos tecnológicos, falta de recursos financeiros. Então, eu acho que questões de reformas estruturais de modernização vai aparecer em diversos setores e que tem que ser olhados por um todo, né? Pelo governo como um todo, pelo futuro governo como um todo. Mas eu acho que tem 2 coisas que são muito caras para a gente conseguir romper esses desafios. Uma é uma articulação interna, uma articulação que a gente viveu nos governos do Celso Daniel, aquela matricialidade das secretarias em torno de marcas do governo, de programas e ações que a prefeitura tem enquanto prioridades, e que todas as secretarias atuem conjuntamente e não como cada secretaria sendo uma prefeiturinha que tem o plano de governo próprio, que tem a sua vida própria. A gente vai precisar de articular essas secretarias em torno de algumas marcas que o governo vai promover. E essa articulação também precisa aparecer nos conselhos. Os conselhos da juventude, de cultura, da saúde, do desenvolvimento urbano, todos esses conselhos foram criados a partir dos anos 90
é uma conquista. Eles estão muito esvaziados, o Ronald tem toda a razão, eles estão muito mais burocráticos do que órgãos que vão discutir política pública. E cada um está fechadinho dentro da sua área. A gente vai precisar de também fazer um esforço de articular esses conselhos, pelo menos naquilo que é comum da política pública. Eles têm uma atividade própria, o Conselho de Desenvolvimento Urbano tem as suas tarefas, o CONDEFAPASA, o Conselho de Patrimônio, tem as suas tarefas, mas tem questões que são comuns, que é o desenvolvimento da cidade, e que esses conselhos precisam de ser capacitados e para estar discutindo essas questões e estar estruturando a sociedade civil para manter essas discussões no futuro. Eu apontei aqui algumas pequenas coisas em relação à cultura propriamente dita, enquanto diretriz específica de cultura. Uma delas é a reestruturação da área de formação da cultura, das escolas livres. Uma vez que a gente não vai ter muito recurso, como é que a gente pode captar recurso fora para manter esses cursos como cursos de excelência, como eles foram um dia? Fortalecer parcerias com universidades, SESC, associações. A gente tem um rico acervo aqui em volta, e atuar como o Ronald propôs em cogestão. Desculpa, Ronald, eu não tinha colocado isso aqui, mas eu acho que coloquei na minha listinha, que eu acho que é isso. A gente vai ter que atuar dessa forma, não terceirização, cogestão, é atuar junto. Na área de patrimônio cultural, a gente tem na pauta uma necessidade de uma revisão da legislação de preservação do patrimônio, tornar essa questão da preservação algo mais público e menos isolado, menos coisa de técnico, envolver outras áreas para essa discussão do patrimônio, mas principalmente buscar mecanismo que auxilie financeiramente um proprietário que tenha um patrimônio cultural. Hoje, para eles, para um proprietário de um bem que é um patrimônio cultural, ele é considerado um ônus para ele. A gente tem que dizer, não, isso aí é um valor. Teu bem é importante para a cidade, mas a cidade tem que dar condições também para ele manter esse bem.